O tempo não é seu aliado, é seu algoz. Você pode acreditar que ele está ao seu lado, mas a verdade é que ele é o juiz mais implacável que existe. Completei 99 anos e vi inúmeros jovens brilhantes desperdiçarem seus melhores anos em coisas que não valiam nada. Correm sem rumo, acreditando que estão construindo algo, quando na realidade estão apenas se afogando em ilusões. Perseguem metas vazias, sem jamais questionar se aquilo realmente importa. E o pior, confundem movimento com progresso, confusão com crescimento. Vou ser direto, a maioria dos jovens não é preguiçosa, é desorientada. Agem como baratas tontas correndo em círculos, achando que quantidade de esforço é sinônimo de sucesso. Mas esforço sem direção é apenas exaustão disfarçada de produtividade. Quando não sabem o que fazer, fazem tudo. Quando têm medo da verdade, se afogam em atividades para não ter que enfrentá-la. Eu também já cometi esses erros. Acreditava que bastava trabalhar até tarde, frequentar todos os eventos, agarrar cada oportunidade brilhante que aparecia. Só depois entendi, aquilo não era esforço, era fuga. Fuga de pensar, de escolher, de responder a pergunta mais difícil: o que eu realmente quero? O tempo não espera. Ele não perdoa. Cada segundo perdido é um segundo que nunca mais volta. E o mais cruel é que você não perde apenas tempo, perde oportunidades. Quando gasta suas horas em algo sem valor, está automaticamente abrindo mão de algo que poderia transformar sua vida. Vi pessoas chegarem aos 50 anos e perceberem, com um susto, que passaram a vida inteira no caminho errado. Não é a dor do fracasso que as destrói, mas a constatação de que nunca começaram de verdade. Você acha que está progredindo, mas na realidade está apenas repetindo os mesmos erros. O tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Dinheiro se recupera, saúde pode ser tratada, mas o tempo, uma vez perdido, desaparece para sempre. E aqui está a maior ilusão dos jovens, achar que tem tempo de sobra. Se você tem 25 anos, pode pensar que tem 40 pela frente. Mas a realidade é que seus anos mais produtivos, aqueles em que você tem energia, liberdade e capacidade de correr riscos, talvez não passem de 10. Depois disso, responsabilidades, saúde e hábitos vão te prender. Mudar se torna cada vez mais difícil, as opções se estreitam. Se agora você ainda está desperdiçando tempo, perseguindo objetivos vazios ou se distraindo com bobagens, saiba de uma coisa: você já está sem tempo. Mas afinal, onde os jovens desperdiçam suas horas preciosas? Vou te contar os 3 maiores buracos negros do tempo. Primeiro, gastam tempo tentando provar algo para os outros. Sua geração vive obcecada com a opinião alheia. Querem mostrar que são inteligentes, bem-sucedidos, especiais. Por isso acumulam certificados, perseguem status, compram coisas que não podem pagar. Chamam isso de sucesso, eu chamo de vaidade. O verdadeiro crescimento nunca precisa de plateia. Warren Buffett ainda mora na casa que comprou em 1958. Ninguém acha que ele é pobre. Dirijo o mesmo carro há 10 anos. Ninguém me considera fracassado. Porque não precisamos de símbolos externos para nos definir. Sabemos quem somos. Mas vocês têm medo de não serem notados, de serem esquecidos. Então desperdiçam horas no Instagram, no Facebook, criando uma imagem perfeita e falsa. Tempo que poderia ser usado para aprender, pensar, desenvolver habilidades reais. Segundo, perdem tempo com as pessoas erradas. Vocês se cercam de amigos superficiais, parceiros tóxicos, colegas que sugam sua energia. Sabem que essas pessoas não agregam nada, mas têm medo da solidão. Pois eu digo, a solidão não é o problema. O problema é estar ao lado de quem te faz mal. A burrice é contagiosa. Se você passa tempo com gente medíocre, acaba se tornando medíocre. Se convive com pessoas negativas, sua energia se esvai. Aprendi cedo a lição mais valiosa da vida: afaste-se das pessoas erradas. Prefiro jantar sozinho a passar horas com um grupo de chatos. Prefiro pensar em silêncio a ouvir opiniões vazias. Seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com quem não te faz crescer. Terceiro, se entregam aos prazeres imediatos. Essa é a armadilha mais traiçoeira. Vocês são viciados em gratificação instantânea. Redes sociais, jogos, séries, bebidas, compras. Tudo isso tem uma coisa em comum: dá prazer agora, mas não traz crescimento. O cérebro humano é programado para buscar recompensas rápidas, é um defeito evolutivo. Mas as coisas que realmente importam exigem paciência. Ler é chato, mas transforma sua mente. Malhar é doloroso, mas protege sua saúde. Economizar é difícil, mas garante sua liberdade. Vocês escolhem o caminho oposto: prazer agora, arrependimento depois. Conheci muitos jovens assim.
Aos 20, acham que têm tudo sob controle. Aos 30, começam a se arrepender. Aos 40, entram em desespero. Não é que não tiveram oportunidades, é que as desperdiçaram em momentos de satisfação vazia. O tempo é finito. Se você gasta 1 hora em algo, não pode gastá-la em outra coisa. É matemática simples, mas a maioria das pessoas nunca entende isso. Acham que estão vivendo quando na verdade estão roubando seu próprio futuro. Acham que estão relaxando quando na verdade estão fugindo. E o pior, as coisas que dão prazer imediato quase sempre te prejudicam a longo prazo. Olhando para sua geração, vejo algo preocupante. Vocês têm mais opções do que qualquer outra na história. Isso parece uma vantagem, mas é uma maldição. Opções demais geram paralisia. Vocês não conseguem decidir, então tentam abraçar tudo. Querem ser empreendedores, influenciadores, viajantes. Hoje escolhem uma coisa, amanhã outra. No fim, não se aprofundam em nada. Eu, na minha juventude, tinha poucas escolhas: advogado, médico ou trabalhar na fábrica. Não havia milhares de carreiras brilhantes, nem oportunidades reluzentes. Mas justamente por isso, éramos mais focados. Sabíamos o que queríamos e o que precisávamos abrir mão para consegui-lo. Vocês não. Vivem em um turbilhão de possibilidades, mas sem rumo. Outro problema: vocês são distraídos demais. Este mundo está cheio de estímulos e celulares, redes sociais, notícias, propagandas. Cada segundo, algo tenta roubar sua atenção. E atenção é apenas outro nome para tempo. Vocês acham que são multitarefas, mas estão apenas desperdiçando energia. Estudos mostram que o cérebro humano não é feito para multitarefa. Cada vez que você muda de foco, perde eficiência. Aprendi a me concentrar. Posso passar horas pensando em um único problema sem interrupções. Esse tipo de profundidade é o que gera resultados reais. E vocês? Conseguem ficar 10 minutos sem olhar o celular? E tem mais, vocês buscam justiça onde ela não existe. O mundo nunca foi justo e nunca será. Alguns nascem ricos, outros inteligentes, outros com oportunidades. Reclamar da injustiça é como reclamar que o sol é quente e não muda nada. O que você pode fazer é aceitar a realidade e dar o seu melhor dentro do que está ao seu alcance. Nasci em uma época de extrema pobreza, vi injustiças reais. Mas nunca reclamei, porque reclamação é perda de tempo. Usei esse tempo para aprender, agir, construir meu caminho. Agora, a verdade mais dura: o tempo não é igual para todos. Você acha que porque todos têm 24 horas por dia, o tempo é justo? Errado. 1 hora de uma pessoa pode valer mais do que um dia inteiro de outra. Por quê? Porque o valor do tempo não está em sua duração, mas em sua profundidade. Alguém que se concentra por 1 hora pode aprender mais do que outro que passa 10 horas consumindo informações sem absorver nada. Alguém que se dedica a uma área por 10 anos acumula conhecimento que outro, pulando de uma coisa para outra, nunca alcançará. O tempo é cumulativo. O livro que você lê hoje molda seu pensamento amanhã. O hábito que você cria hoje define sua vida no próximo ano. A direção que você escolhe hoje constrói seu futuro daqui a 10 anos. Por isso, desperdiçar tempo na juventude é tão caro. Você não está perdendo apenas o presente, está comprometendo seu futuro. Aprendi no mercado financeiro que o poder dos juros compostos é imbatível. Se você cresce 1% ao dia, em 10 anos estará anos-luz à frente de quem ficou parado. Mas a maioria não entende esse efeito. Só enxerga o agora, não o futuro. Quer retorno imediato, não investimento de longo prazo. É por isso que os pobres continuam pobres e os ricos ficam mais ricos. Não é questão de sorte, é questão de mentalidade. O tempo tem uma característica cruel: ele é irreversível. Você não pode voltar atrás e refazer escolhas. Não pode recuperar horas perdidas. Uma vez que se foram, desapareceram para sempre. Isso pode parecer desesperador, mas na verdade é libertador. Porque a única coisa que você controla é o agora. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. O que você faz neste exato momento é tudo o que importa. Então, pergunte-se: o que você está fazendo agora? Está desperdiçando tempo ou investindo no futuro? Não se engane. Se você diz que está aprendendo enquanto rola o feed do celular, está mentindo para si mesmo. Se diz que está socializando enquanto perde tempo com gente que não agrega nada, está se iludindo. Encarar a verdade é o primeiro passo para crescer. Todos os dias faço a mesma pergunta: hoje eu fiquei mais sábio ou apenas mais velho? Se a resposta for a segunda opção, foi um dia perdido. Porque o tempo é feito de escolhas. A cada minuto, você decide quem quer ser. E a maioria das pessoas nunca escolhe de verdade, apenas segue o fluxo. Vou contar 3 histórias que ilustram isso.
A primeira é sobre um amigo, John. Era um advogado brilhante, todos diziam que ele iria longe. Mas John tinha um problema, queria tudo. Queria ser sócio de um grande escritório e abrir seu próprio negócio. Queria dinheiro e liberdade. Queria sucesso profissional e vida familiar perfeita. No fim, não conseguiu nada. Passou 10 anos pulando de uma coisa para outra, sem se aprofundar em nada. Aos 40 ainda estava no mesmo lugar, enquanto colegas menos talentosos já tinham construído carreiras sólidas. A última vez que o vi, ele me disse: "Parece que sempre estive ocupado, mas nunca comecei de verdade." Essa frase resume a vida da maioria das pessoas. Elas estão sempre correndo, mas nunca começam nada de significativo. A lição? Foco vale mais do que inteligência. A segunda história é sobre um jovem investidor. Nos anos 1970, um rapaz veio me procurar, empolgado com uma oportunidade única. Seus olhos brilhavam, ele tinha certeza de que ficaria rico em 1 ano. Perguntei quanto tempo ele havia estudado aquela empresa. 1 mês, respondeu. E por que tinha tanta certeza? Porque todo mundo está falando disso. Eu disse: quando todo mundo está falando de uma oportunidade, geralmente é porque a festa está acabando. Ele não me ouviu, investiu tudo. 6 meses depois, a empresa quebrou. Ele perdeu não só o dinheiro, mas a confiança. Veio me perguntar o que tinha feito de errado. Eu disse: você desperdiçou tempo no lugar errado. Perseguiu o brilho, não o valor. Buscou emoção, não sabedoria. Ele demorou 10 anos para se recuperar, mas aprendeu a lição. Tempo deve ser investido em entender profundamente, não em seguir modismos. A terceira história é sobre mim mesmo. Quando jovem, também desperdicei tempo. Ia a eventos sem sentido, conhecia gente que não valia a pena, fazia coisas que, olhando para trás, não tinham propósito algum. Até que um dia percebi: meu tempo estava sendo definido pelos outros. Se alguém dizia que um evento era importante, eu ia. Se falavam que uma pessoa era influente, eu a procurava. Se apontavam uma tendência, eu corria atrás. Nunca me perguntei: isso é realmente importante para mim? Isso vai me tornar uma pessoa melhor? Vale a pena gastar meu tempo nisso? A partir daquele dia, comecei a dizer não. Recusei convites, oportunidades, pessoas. Minha vida ficou mais simples, mas mais profunda. Meu tempo diminuiu, mas seu valor aumentou. Passei a ler mais, pensar mais, conversar com gente realmente inteligente. Entendi que o importante não é a quantidade de coisas que você faz, mas a qualidade do que você escolhe fazer. Essas histórias mostram uma coisa: o tempo é limitado, as escolhas são cruciais. Você não pode ter tudo. Precisa saber o que realmente importa. Não pode seguir a multidão, precisa ter seu próprio julgamento. Não pode desperdiçar tempo tentando provar algo para os outros ou perseguindo vaidades. Precisa investir em coisas que te façam crescer. Isso parece simples, mas pouquíssimas pessoas conseguem. Porque exige coragem, coragem de dizer não, de ficar sozinho, de escolher um caminho diferente. Então, onde você deve investir seu tempo? Primeiro, construa modelos mentais. A maioria das pessoas vive com a cabeça cheia de ideias erradas. Tomam decisões baseadas em intuição, emoção ou hábito e repetem os mesmos erros. Warren Buffett e eu não somos mais inteligentes que os outros, apenas temos modelos mentais melhores. O que são modelos mentais? São estruturas para entender o mundo. Física, psicologia, economia, história. Cada área oferece uma lente diferente. Quando você tem esses modelos, enxerga além das aparências, identifica riscos que outros não veem, aproveita oportunidades que passam despercebidas. Mas construir modelos mentais exige tempo. Exige leitura, reflexão, paciência. Não dá prazer imediato como um vídeo curto, mas transforma sua vida. Leia pelo menos 2 horas por dia. Não notícias, mas livros que te façam pensar. Clássicos, obras fundamentais de diferentes áreas. Daqui a 10 anos, você vai agradecer a si mesmo. Segundo, construa relações verdadeiramente valiosas. Não estou falando de networking. Muitos jovens passam horas em eventos, trocando cartões, adicionando contatos. Acham que isso é construir uma rede. Estão errados. Isso é desperdício de tempo. Relações valiosas não são sobre quantidade, são sobre profundidade. Não importa quantas pessoas você conhece, mas quantas realmente te conhecem, confiam em você e estão dispostas a te ajudar quando necessário. Essas relações não se constroem da noite para o dia. Exigem tempo, consistência, troca genuína. Tenho poucos amigos verdadeiros, mas eles valem mais do que 1000 contatos superficiais. Em vez de ir a 5 eventos vazios, passe 1 hora conversando com alguém que realmente tem algo a te ensinar. Terceiro, desenvolva habilidades duradouras.
Muitos jovens correm atrás do que está na moda. Hoje é uma coisa, amanhã outra. Resultado: 10 anos depois, não dominam nada. O inteligente é focar em habilidades que sempre serão úteis, independentemente da época ou da área. Pensamento crítico para não se deixar enganar pelas aparências. Comunicação clara para expressar ideias e entender os outros. Autodisciplina para manter o foco e agir mesmo quando não tem vontade. Essas habilidades são a base de qualquer sucesso, e elas exigem tempo para serem desenvolvidas. Quarto, cuide do seu corpo e da sua mente. Isso parece óbvio, mas a maioria dos jovens ignora. Vocês dormem pouco, comem mal, não se exercitam. Acham que a juventude é um passe livre para abusos. Mas o corpo cobra tudo depois. Vi muitos talentos brilhantes caírem no auge da carreira porque negligenciaram a saúde. Dinheiro não compra tempo perdido. Reserve 30 minutos por dia para se exercitar. Durma o suficiente. Tenha momentos de silêncio para pensar. Sua mente é seu maior ativo, e ela precisa de um corpo saudável para funcionar. Quinto, faça o trabalho que realmente importa. A maioria das pessoas passa o dia apagando incêndios, e-mails, reuniões, problemas urgentes. O trabalho importante, aquele que exige concentração e criatividade, fica para depois. Mas é esse trabalho que gera resultados reais. Aprenda a diferenciar o urgente do importante. O urgente sempre vai aparecer, mas o importante só você pode fazer. Reserve pelo menos 2 horas por dia para trabalho profundo. Desligue o celular, a internet, e foque no que realmente vai fazer diferença. Essas 2 horas podem valer mais do que as outras 10 do seu dia. A essência do gerenciamento de tempo não é fazer mais coisas, é fazer menos, mas as coisas certas. Menos é mais. Menos distrações, mais foco. Menos movimento, mais progresso. Quando você aprende a investir seu tempo no que realmente importa, descobre que não precisa estar sempre ocupado para ter resultados. Guarde estas verdades. O tempo é o único recurso verdadeiramente democrático e ao mesmo tempo o mais injusto. Todos têm as mesmas 24 horas, mas alguns usam esse tempo para mudar o mundo, enquanto outros apenas o perdem-se em horas vazias, sem propósito. Os que triunfam não têm mais tempo, eles têm mais clareza. E é essa clareza que transforma minutos em legado e dias em conquistas. Escute bem, você não tem tempo a perder, mas tem tempo suficiente para construir o que realmente importa. O problema não é a falta de horas, é a falta de direção. Cada segundo desperdiçado em distrações, em depois eu faço em prioridades alheias, é um tijolo a menos na construção da vida que você sonha. E a vida não espera. Ela segue, implacável, enquanto você adia. Desacelere. Não para parar, mas para escolher. Não para fazer menos, mas para fazer o que vale a pena. Foco não é sobre ter força de vontade, é sobre ter coragem de dizer não ao que não te leva a lugar nenhum. Cada sim que você dá ao irrelevante é um não que você rouba de si mesmo. E no fim, o que sobra não são conquistas, mas arrependimentos. O tempo é o único patrimônio que você realmente possui. Dinheiro se recupera, saúde pode ser cuidada, mas os minutos que passam nunca voltam. Você pode herdar fortuna, mas não herda um segundo sequer. E é justamente por isso que ele é tão precioso, porque é seu, só seu, e ninguém pode tirá-lo de você, a não ser você mesmo, quando o joga fora. Se eu pudesse resumir 99 anos de vida em uma única lição, seria esta: não espere. Não espere o momento perfeito, não espere a motivação chegar, não espere que alguém lhe dê permissão. O agora é o único tempo que você controla. O resto é ilusão. Algumas verdades só o tempo ensina, mas você não precisa esperar décadas para aprendê-las. Basta olhar ao redor, observar quem já trilhou esse caminho e entender: os que mudam o jogo não são os que têm mais tempo, são os que o usam melhor. E a melhor hora para começar a fazer isso é agora. Não perca mais um segundo. Levante-se. Escolha. Haja. Porque o futuro não é algo que acontece, é algo que você constrói, minuto a minuto, com as decisões que toma hoje. E a primeira decisão, a mais importante, é esta: parar de desperdiçar o que não pode ser recuperado. O relógio não para. E você?